As quartas de final do Campeonato Mundial tem 2 times brasileiros e a gente vai tentar prever aqui qual vai ser o campeão do Mundial, agora que restam apenas 8 times. E também vamos olhar o Campeonato Brasileiro, porque olha só, tá voltando, semana que vem tem jogo do Brasileirão e talvez você nem saiba o que está acontecendo com o seu time. Vamos nessa então? Tá começando Na Cara do Gol. Olá, meu amigo, minha amiga, ligados aqui no canal do Gol. Estamos chegando com mais uma edição do nosso podcast Na Cara do Gol para conversar sobre o futebol do Brasil e no mundo, né? Afinal, tem campeonato no mundo que está acontecendo, temos o Palmeiras, temos o Fluminense ainda sonhando com o título do Mundial. Tem um lado ali que é a Champions League, no outro lado ficou misturado, tem o resto do mundo, vou colocar o Chelsea nesse resto do mundo, e temos que falar de Campeonato Brasileiro. Vai começar, já começou o segundo semestre, né, de 2025, daqui a pouco o futebol do Brasil volta e a gente tem muita coisa para prestar atenção, entender o que está acontecendo nos clubes que deixamos de lado para olhar mais o Mundial. Eu, Rafael Bellatini, mais uma vez na apresentação, e comigo, Eduardo Massa. Tudo bem, Massa? Tudo bem, olá a todos. Na última vez que nós fizemos essa previsão do que aconteceria no Mundial de Clubes, nós já cometemos vários erros, e um deles é a presença de 2 brasileiros nas quartas de final. Nós prevíamos que um apenas ia sobreviver, e agora nós temos ainda uma chave para lá de, vamos dizer assim, promissora para os brasileiros, ou seja, dá para sonhar, nem Palmeiras nem Fluminense são favoritos, sequer nas quartas de final, mas todos podem sonhar com um título. Já chegaram até aqui, já passaram por rivais mais fortes, principalmente o Fluminense, então por que não? Né? Dá pra sonhar sim. Tudo bem, Cláudio Sobrinha? Tudo bem. Ao contrário de vocês, eu acertei todos os palpites, portanto, só tô aqui acompanhando. Aliás, essa era a composição aqui que não me levou a sério quando eu falei que ia ser Palmeiras Inter Miami. Não há provas. Tá literalmente gravado. Pessoal, só para abrir o programa aqui, a gente tá gravando na quinta-feira, que tem uma notícia muito triste, não dá para deixar de passar, né? Que foi a morte do Diogo Jota, jogador do Liverpool, da seleção portuguesa, 28 anos. Ele e o irmão dele, André Silva, faleceram nesta quinta-feira, a caminho da Inglaterra, onde ia se apresentar ao Liverpool, e é uma notícia que pega todo mundo, não tem como deixar passar isso aqui. Sim, foi difícil até pra gente aqui nessa manhã, porque quando você recebe uma notícia dessa, apesar de eu não conhecer pessoalmente o Diogo Jota, nós sempre pensamos assim, alguém jovem, né? São 2, ele e o André, 28, 26 anos, isso, se não me engano, e quando vocês veem a foto dele do casamento com os filhos, aquilo pra mim 3 filhos pequenos, muito. O mais velho tem 4 anos, tem uma filha de 1 ano apenas, se casou no dia 22, né, com a namorada muito de infância, que é a mulher que ele sempre gostou, e agora casou, teve toda essa festa, campeão da Premier League, campeão da Nations, nos últimos dias, né, no último mês aqui, comemorou tudo isso, e agora, então é triste essa notícia para o mundo do futebol, com toda certeza, né? Então, sim, e fica lá sempre os sentimentos para a família, para aqueles que ficam, né? Eu sei que para as crianças vai ser um buraco imenso, então não tem muito o que dizer nesses momentos, essa que é a verdade. É só, infelizmente, né? A gente tem um clima legal, o podcast, mas é uma notícia que, ainda mais que é um jogador que tá todo mundo de olho, todo mundo assiste. Eu sei que o pessoal acostumado no Brasil é de manhã, né? Você acorda cedo, liga a TV e assiste a Premier League, e tá lá o Jota, tá lá há tanto tempo, né? Passou pelo Wolverhampton, jogador do Liverpool também, então uma notícia muito triste, fica aí. Lógico, eu desejo que a família, o conforto para a família, que é o principal nessa hora. Vamos falar de Campeonato Mundial, porque nós estamos nessa fase, então, quartas de final. Tivemos um programa muito interessante, eu recomendo que você assista depois, daqui do Na Cara do Gol. Durante não dá, né? Não pare de assistir a gente. Na quarta-feira teve um Gol nas Américas especial, com o Dudu Monsanto, com o Carlos Ramos e o Bernardo Ramos como convidado especial, para conversar sobre os brasileiros. Tem uma projeção bem legal do que pode acontecer no jogo entre Palmeiras e Chelsea, no jogo entre Fluminense e Al Hilal também. Também passa pelos outros 2 confrontos, né, os confrontos dos europeus, mas já acontece nessa sexta-feira. O destino dos brasileiros será conhecido nessa sexta-feira,
começando com o Fluminense. 4 da tarde, no horário de Brasília. O Fluminense encara o Al Hilal. E aí, às 10 da noite, teremos o Palmeiras contra o Chelsea numa repetição de uma final de campeonato mundial, né? Já foi lá em 2021, temporada 2021, foi em 2022, quando o Chelsea venceu gols do Lukaku e do Havertz, né? Cobrando pênalti na prorrogação. Dá para prever um jogo apertado mais uma vez, né? Eu acho que vi umas notícias aí casos, que né? o Chelsea tá meio descontente com a burocracia do Mundial e não sei o quê. Então, Nos dois casos, eu acho que são duas situações diferentes. Muita gente disse que o torcedor do Fluminense comemorou a eliminação do Manchester City. É claro, né? O Manchester City era um dos principais candidatos, era o nosso candidato Sim. a vencer o Mundial de Clubes. Era um time que levou muito a sério esse Mundial, e mesmo assim caiu um pouco porque foi incompetente no primeiro tempo contra o Al Hilal. Podia ter feito muitos gols. Tem sido bom também, porque né? o Al Hilal é um grande time, né? A gente tem que ser sincero aqui. A gente fala muito do menosprezo, às vezes, ao futebol de outros lugares. A gente não pode menosprezar o Al Hilal, que é o Al Hilal que já eliminou o Flamengo recentemente numa Copa do Mundo, no Mundial de Clubes. Não era nem esse Al Hilal a quarta Não. ou quinta maior folha salarial que tem no Mundial de Clubes. A diferença para o Fluminense é brutal, né? Em termos de financeiros, salarial, investimento em contratações, dá nem para comparar. Então eu acho que ali, apesar de nós estamos falando sobre um campeão de Libertadores de 2 anos atrás, contra um representante do mundo árabe, eu acho que nesse momento a gente tem o Al Hilal é um time mais forte, é um time que tem nomes mais pesados, é um time que tem outro investimento, é um time que os jogadores árabes são fortes, são jogadores de alto nível, não tem assim aquela a desigualdade no elenco, né? Aquele elenco desigual que você vê, por exemplo, no Inter Miami. Que às vezes tem peças boas lá na frente e ninguém atrás, fica faltando, tem um buraco no time, né? O Al Hilal é bem arrumadinho mesmo. E sobre Palmeiras e Chelsea, é a mesma coisa. O Chelsea, obviamente, é um time mais forte, um time com investimentos milionários, mas não é o mesmo embate que o Palmeiras teve anos atrás, tá? Primeiro, o Palmeiras de anos atrás podia ser até mais forte que o atual, mas o desnível é diferente. Esse é um Chelsea de Conference League que está crescendo ao longo da competição, tá? Esse é um Chelsea que não vai ser o Chelsea que jogou desinteressado ali na segunda rodada contra o Flamengo, fazendo testes ainda, experiências. É um Chelsea que está cresceu na temporada passada, ao longo da temporada passada, e está crescendo ao longo desse Mundial. Está fazendo esse Mundial muito para fazer mudanças também com a chegada do Delap, agora também do brasileiro, João Pedro. São jogadores que vão mudar a forma do Chelsea jogar, e eu acho que isso vai causar bastante problema também para o Palmeiras. Se o Palmeiras pegasse esse mesmo Chelsea na primeira fase, seria muito diferente. Seria muito diferente. Então é um time que está em crescimento. Isso pode ser um problema pro Palmeiras e para quem passar depois de Fluminense e Al Hilal, porque eu acho que, apesar de ser um Chelsea de Conference League, é um Chelsea que está numa fase ascendente, está crescendo, está claramente crescendo. E o Palmeiras sem o Piquerez, sem o Gustavo Gomes, também estão suspensos. O Murilo machucado também, então problema no setor defensivo. Eu queria até perguntar, o Massa deu esse gancho, mas eu queria conversar com o Cláudio. Eu tava acompanhando o jogo do Al Hilal, aí quando acabou a partida, todo mundo falou assim, olha só o Chelsea separa uma semifinal brasileira. E eu falei, gente, a gente tá reclamando que os europeus não olham com o devido respeito ao futebol brasileiro. E aí a gente mete essa, né? Como se o Al Hilal, que acabou de ganhar do Liverpool do Manchester City, e ganhou com um grande jogo, né? Uma partidaça, um 4-3 incrível ali. E aí já colocou, não, o Fluminense já passou, que não é nada. É um pouquinho de incoerência, né? Pra mim, curiosamente, eu assumo, pra mim o Al Hilal é favorito nesse jogo. Eu vejo com uma equipe superior ao Fluminense, não só em nomes, mas também
É uma equipe que ainda tem o estilo de jogo de quando o Jorge Jesus comandava o clube. Eles tiveram uma queda no final do campeonato, quando viram que já não tinham chances do título, e depois, com o Jorge Jesus, as coisas começaram a correr mal. Mas acho que o desempenho nesse Mundial deles, apesar de eles estarem como os europeus, também estão em fim de temporada, fisicamente nota-se que é um clube que está a entregar muito, e os torcedores estão vivendo muito aquilo, até o mesmo nível que os brasileiros, eu diria. Eu vejo com leve favoritismo ao Hilal. O Fluminense, eu acho que conseguiu jogar melhor contra os europeus, porque se fomos ver o Fluminense do primeiro tempo contra o Sun, foi com o Sun, não foi? Sim. E o Fluminense contra o Sandals, se jogar, por exemplo, daquela maneira contra o Hilal, acho que não tem a menor chance. Não conseguiria discutir vence o jogo. E o Al Hilal superou a ausência do Mitrovic, que era um jogador fundamental lá, que marcava gols lá. O Marcos Leonardo tem aproveitado esse Mundial com de uma forma, marcar 2 gols ao City, um jogador jovem daquele, ele tá nas nuvens, e mesmo assim o Al Hilal ainda apostou num reforço para agora, que é o Hamdallah, que ele vai ser emprestado talvez ele só jogue esse jogo, e ele na Arábia é um fenômeno lá, ele é um nome histórico. Já aconteceu anos que ele foi o melhor marcador do mundo, em alguns anos, que nós fizemos aqui a contagem. Vejo eles com superioridade. Em relação ao Palmeiras e Chelsea, eu acho que o Palmeiras tem mais próximo de ganhar esse jogo do que o que teve no Mundial quando jogaram, exatamente porque, apesar de nós usarmos muito isso de dizer que os europeus estão com a desculpa do calor, do fim de temporada, mas é um fator, ele existe, e acho um jogo muito, para mim, 50-50 esse jogo. Vejo... Tudo pode acontecer nesse jogo. Aliás, nesse Mundial, tudo pode acontecer. Ou seja, o que nós estamos falando aqui pode passar longe da realidade. Eu vou colocar aqui a nossa previsão. Né? Primeiro está aqui o Mundial, os confrontos direitinho. Então, Palmeiras e Chelsea às 10 da noite. Fluminense e Al Hilal, isso na sexta-feira, né? Às 4 da tarde. E aí, no sábado, nós temos o PSG e Bayern de Munique jogassem 1 da tarde. E Real Madrid e Borussia Dortmund às 5 da tarde. Então conheceremos já os semifinalistas. E aí na semana que vem, né, tem aqui na terça e na quarta-feira as 2 semifinais, para no domingo termos a grande decisão. Eu quero puxar aqui, a gente não vai fugir de palpite não. Tem lá o nosso predictor. Eu vou colocar aqui embaixo na descrição, confira lá na descrição desse vídeo, para você fazer a sua previsão também. Palmeiras e Chelsea. Então, vamos começar por ordem horária, né? Fluminense e Al Hilal, quem que passa? Difícil, hein? Eu vou de Al Hilal. Eu também, Al Hilal. Então eu vou de Fluminense. 2-1, então, mas passa o Al Hilal. Então, mas eu justo, acho que é justo ser 2-1. O Al Hilal é favorito. Eu acho que o Al Hilal tem um problema que eles jogaram mais 30 minutos mais tarde, estão cansados. Isso de contratar jogador para curto prazo normalmente não funciona. Dito isso, eu acho o Al Hilal, se pegar pau a pau, toma cuidado do que o Fluminense. Toma cuidado com esse comentário aí. Ganhou um certo... Esse termo ganhou uma certa notoriedade nesses últimos dias, né? Então, eu vou no Fluminense por quê? Porque se jogar contra o Al Hilal, como jogou contra a Inter, como jogou contra o Dortmund, eu acho que o Fluminense tem como passar. Se jogar como jogou contra o Hulsan ou contra o Sundowns, vai perder. Mas eu acho vai que perder, não é que empata, é que perde. O Fluminense entra sabendo que não pode. Entrou contra o Sun, acho que achando que já tinha ganhado o jogo, porque jogou bem contra o Borussia. Agora aqui qualquer coisinha o Sun vai ser fácil. E uma Melody Sundowns também. Quem que é o Melody Sundowns? Eu acho que o Fluminense entrou contra o Sun como o Flamengo entrou contra o Bayern. Né? A diferença é o nível do Sun. O Fluminense pensou a mesma coisa, botou o Ganso, achou que o Ganso ia sobrar contra o Sun, não sobra, é que nem o Arrascaeta contra o Bayern, não está no mesmo nível físico, não está no mesmo nível de intensidade. O Renato foi muito inteligente nisso, contra o Dortmund e contra a Inter de Milão. Então, o trabalho do Renato nesse Mundial tem sido muito bom, embora não tenha sido tão bom no Fluminense, tá? Porque o Fluminense, quando joga no Brasil, joga espaçado, joga displicente. Eu acho que o que acontece é que está um foco muito grande não só dele, mas de todo o grupo. Então, se eles entrarem assim, eu acho que o Fluminense ganha. Agora, se entrar desleixado, entrar como entrou contra o Sun ou contra o Sundowns,
toma risco de tomar até uma goleada, porque se entrar de salto alto, o Al Hilal é muito forte. Eu acho que muito forte. Na parte física, apesar do Al Hilal ter jogado prorrogação, acho que eles entram meio igualados, porque também o Fluminense jogou naquela hora mais quente do dia lá. Isso é verdade. O Al Hilal também. já fugiu daquelas temperaturas, então acho que fica meio que igual na parte física nesse jogo. Eu acho que vai dar. Al Hilal vai ser um jogo, acredito que é apertado, mas eu acredito na vitória do Al Hilal. Palmeiras e Chelsea. Eu vou de Chelsea, pelos desfalques do Palmeiras. Acho que se o Palmeiras estivesse com a defesa ali inteira, eu acho que era mais... Eu até apostaria num... A minha preocupação é realmente a defesa. Eu acho que tá muito... O Palmeiras vai entrar muito mexido nesse jogo. E, como eu disse, o Chelsea tá numa crescente, né? Essa é a minha preocupação. Agora, novamente, não vai ser nem de perto um jogo fácil, não. Aliás, não foi no último, né? Sim. Então, não tem por que ser desse. Eu também aposto no Chelsea. Eu acho que os desfalques do Palmeiras na defesa e também o ataque do Palmeiras não tem funcionado muito bem, tanto que o Estevão tá longe de entregar o que estavam à espera. E o Vitor Roque, que teve aquele início ruim no Palmeiras, de não marcar gols, marca 3 jogos seguidos e voltou o Vitor Roque tem que perder a posição pro Flaco Lopes. O ataque do Palmeiras está pouco produtivo e para passar por uma defesa inglesa sempre muito bem compactada, acho difícil para o Palmeiras. Geralmente eu vou no outro para não ficar o 3-0, que eu acho que o 3-0 é injusto. Injusto mas nesses confrontos todos, mas né? eu fico Só com que não é. Eu fico com o Chelsea porque essa questão da defesa, né, essas perdas, já sem o Gustavo Gomes, ficava preocupado com relação a não ter o Murilo também, como é que você vai montar esse time, aí perde o Piquerez, é um time que tem sofrido muito para produzir ofensivamente, sofreu contra o Botafogo uma falta de criatividade. O gol sai na jogada individual do Paulinho, que é um ótimo jogador, mas está com uma condição física que, acabando o Mundial, já vai passar por uma cirurgia de novo, ou seja, já tem um problema que está lá. Ele nem conseguiu jogar até o fim do jogo. Ele jogou 30 minutos, ele entrou para terminar o tempo normal, ficou 10 minutos na prorrogação, fez o gol na prorrogação e saiu. Fez o gol e saiu. Perdeu 3 dos principais jogadores do Palmeiras. O ponto forte do Palmeiras não entra em campo. É aquela defesa que você passa aquela segurança. Sim. Gustavo Gomes, o Murilo, o próprio Piquerez é um jogador que passa muita confiança. E os 3 não estão lá. Então, eu acho que mais do que o Chelsea, que é muito forte, é também o próprio Palmeiras que chega num momento ali em que o ataque não funciona. O Vitor Roque acho que está crescendo aos poucos, mas ele ainda falta muito para ser um jogador do nível que a gente espera, né? E a defesa, né? A defesa toda desfalcada. O Chelsea tem desfalques também? Tem o Caicedo que tá fora. Sim. Tem problemas, tá arrumando o time durante o Mundial de Clubes, até porque acho que eles não tinham expectativa nenhuma de chegar numa final e disputar. Acho que o Chelsea também não estava nessa, né? Mas tá chegando, mas mesmo assim o Chelsea tem mais recursos, lógico, tem mais elenco, então quando tem um desfalque no Chelsea, entra alguém que mantém o nível. No Palmeiras nem tanto, né? Embora tenha ali um elenco equilibrado, não é a mesma coisa. Hoje eu acho que o Richard Rios é o grande jogador que vai entrar em campo, e o Estevão, que ainda tá ali entre altos e baixos. Lei do né? futuro tem? Lei do ex eu já vi. Eu tô curioso nesse caso do Estevão, porque normalmente quando um clube vai enfrentar um atacante como Estevão, que finta muito, que tem drible, o treinador normalmente diz, olha, ele é novo, dá uma chegadinha dura nele ali, só que nesse caso, como ele vai para o Chelsea, obviamente o treinador não quer que ele corra o risco de uma lesão, né? Então é um caso muito estranho, tanto da parte do Estevão e da parte da cabeça do aquele treinador. Climão, né? Aquele climão, é coisa estranha. É uma situação que eu acho que o Estevão não queria estar enfrentando nesse momento. Lei do futuro, lei do ex funciona, lei do futuro eu não sei. E eu acho que pode ser a grande diferencial do Palmeiras e Chelsea, né? Porque imagina, o Estevão ele vai fazer em algum momento, ali em cima do Cucurella, que vamos lá. Não é um primor, é um jogador mediano, muito raçudo, mas é um jogador mediano. Se ele vai em algum momento fazer aquele corte que ele faz, ele vai puxar para dentro e vai chutar. Ele tem chutado na lua, todas as bolas, né? Vai que acerta, justamente contra seu futuro clube, né? Eu acho que o torcedor do Chelsea não ia ficar triste não, de perder com o gol do Estevão. Acho que ia ser curioso, uma boa, né? uma história. Notícia. Até porque o torcedor do Chelsea, João Castelo Branco, fez uma matéria lá mostrando, o pessoal não tá nem muito ligado. Na Inglaterra, quando falam de Mundial,
A Inglaterra acho que é o país que menos se importa com o Mundial de Clubes, porque o Real Madrid se importa O muito. mundo inglês Os mais alemães importante se pra importam eles. muito, levam muito a sério, mas o mundo inglês, eles normalmente não se importam nem com a Europa, então... PSG e Bayern, fácil. Aqui é muito simples, não tem muito o que pensar, né? PSG e Bayern é o jogo mais sossegado que tem de todos. Eu vou de PSG, porque o PSG pra mim é o melhor time do momento. Eu vou de Bayern. Eu vou de Bayern. Não façam isso. Vou de Bayern. Eu vou de Bayern de Não Munique. façam isso. Acho que sim. Não, Não, eu gosto muito do deslumbrados. PSG. O PSG não é o Flamengo, não, tá? Acho que o Kane Não? quer mais um. Eu vi Não uns sei. comentários ultimamente que eu não. acho o Flamengo Acho melhor. Pelas algumas análises que eu acompanhei ultimamente, talvez seja melhor, mas eu acho que o Bayern de Munique, essa questão do foco deles ali, vai entrar muito... Eles não ganharam a Champions, eles podiam ter ido, né, para final, caíram antes ali para Inter. Eu acho que a questão de foco e como esse time tem boas peças. Não sei se o PSG tá nessa ainda, com o Dembélé fora, qual que é a condição de jogo do Dembélé. Não tô achando no Mundial o PSG naquele nível que jogou a Champions League. Então, eu vou de Bayern por isso. Ok. Então eu sou voto vencido. E é um jogo só. Eu acho que dá pra ganhar. Eu acho que são dois dos melhores times que estão nesse Mundial, até porque o Real Madrid, que seria o outro grande tubarão desse Mundial, não tá assim tão bem. Não Seria tá assim legal tão bem, né? um Real Madrid e PSG na semifinal do Mundial, para quem sabe o Mbappé voltar. Seria legal. O Mbappé, coitado, o Mbappé perdeu tanto peso com essa doença que ele teve aí, esses problemas gástricos. Gastroenterite. Ele voltou, tá muito magro. Eu acho que ele não volta a 100% nesse Mundial, não. Mas seria legal enfrentar o PSG. Real Madrid e Borussia Dortmund. Esse é o único que é unanimidade aqui, se bem que o Chelsea Dortmund. acabou sempre sendo Claro que é o Dortmund. Real Madrid, né? Real Madrid. Situação pro Endrick não é boa também, não, né? O Endrick é um dos maiores derrotados desse Mundial, eu acho, né? Porque o espanhol, ele gosta muito da história, ainda mais compara com o Raul ali, e fica mais complicado. Cria da base, todo mundo tem uma cria da base no seu time que tá jogando, é sempre bom. Entre Chelsea e Al Hilal, se for essa semifinal. Chelsea. Eu vou de Al Hilal. Caramba, Sobrou pro... pau a pau esse também. é difícil. eu vou de Al Hilal. E não é o Kid Bengala, hein? Calma. Eu vou de Al Hilal porque vai ser bom para alimentar teorias de conspiração e eu acho que é um time que vai estar muito focado ali, muito... Eu vou de Chelsea. Acho que vou Não de muda. Chelsea nessa. Tá bom, vocês vão errar. Esse aqui é o que eu vou sozinha. A gente espera que a gente tenha errado os dois, né? Sim, pode ser um Palmeiras e Palmeiras e Fluminense, se for. Se Palmeiras e Fluminense, se fosse Palmeiras e Fluminense, eu apostaria no Fluminense, até pelo momento. Eu no Palmeiras. Eu no Palmeiras. Palmeiras. Se for Palmeiras e Fluminense, eu acho que o Palmeiras, ele passa se for contra o Fluminense, não passa se for contra o Al Hilal. O Fluminense, Se você acho... pegar os últimos 10 confrontos Fluminense e Palmeiras, acho que vai ter uma vitória do E pelo Palmeiras. Mundial. Ou dois. Não pelo Mundial, não. E Bayern de Munique e Real Madrid? Bayern de Munique. Eu também aposto no Bayern. O Real, com a mudança de treinador, essa fase toda ali de mudança, os desfalques, acho que tá numa fase assim de mudanças. Então acho que o Bayern tá mais pronto. Seria uma outra final também. Foi final de Champions League já isso daí, né? Em 2012. Exatamente. 2011, 2012. O meu palpite, a final, foi Al Hilal e Real Madrid. Eu vou manter essa opinião aqui com o Real Madrid campeão. E Chelsea e Bayern, se for essa final, o que vocês vão? Bayern. Bayern de Munique. Bayern de Munique também é. Bayern. Eu nunca botaria essa final, tá? Só pra deixar claro aqui. E só pra mostrar pra Segundo vocês. título do Kane. Que aí é legal, porque vocês podem fazer o download aqui, ó. E podem ver os mais votados, né? E o PSG é o campeão mais votado. E aí né? tem essa imagenzinha pra você compartilhar depois, ó. Aí você compartilha aí, marca a gente, né? É bom, a gente vai colocar isso aqui nos stories, que isso aqui foi nosso palpite, então confira, eu vou colocar aqui embaixo na descrição lá. Mas vamos mudar de assunto agora. Porque vocês sabiam que semana que vem já tem jogo? E tem jogo do mundo tem jogo do Campeonato Brasileiro no dia 12. Um dia antes da final do Campeonato Mundial, tem jogo do Campeonato Brasileiro, tá? O Mirassol
contra o Fluminense, o Santos contra o Palmeiras, esses compromissos estavam marcados para o dia 13. Eles estão adiados. Aqui estão na base ali da CBF, né? Então tá adiado esse confronto, mas a CBF soltou um vídeo tão confiante que o futebol brasileiro tá atropelando, não sei o quê, mas marcou o Campeonato Brasileiro já na semana do final do Mundial, porque só tinha 4 brasileiros participando, ninguém vai chegar na final, né? Confiança. E essa sexta-feira a gente já pode saber se nós teremos um finalista brasileiro, né? Embora nós tenhamos colocado ali Al Hilal e Chelsea, pode acontecer um Palmeiras e Flu. Tem disputa de terceiro e quarto? Isso? Acho que não. Acho que não tem. Ok. Porque é melhor também, né? Porque Sim, aí seria no sábado, né? 3, 4, não. Mas é incrível, porque a CBF, ela estava tão confiante, o futebol brasileiro mostrou aí a sua qualidade, tudo que ela marcou o Campeonato Brasileiro. Acho que ela não recebeu a tabela do campeonato, ela não sabia o que ia ter. Cara, já tem jogo dia 12. A gente não tem tempo. Semana que vem, por que a gente tá falando de brasileiro nessa semana? Porque semana que vem a gente quer fazer um balanço do Campeonato Mundial, a gente quer falar da final que vai acontecer, então o programa vai ser mais baseado nisso, tentar montar uma equipe ideal, tudo, já sabendo dos finalistas. Mas tem Brasileirão. É impressionante isso. Eu acho que o São Paulo gostaria muito que demorasse mais para voltar, porque o São Paulo vai voltar ainda sem a volta dos grandes jogadores lesionados e justamente contra o Flamengo no Maracanã. Acho que é o clube que vai ter a missão mais ingrata nessa rodada. Vamos passar pelos clubes, porque é o seguinte, né? Tem alguns clubes que estão chegando com mudança. Eu acho que é interessante a gente falar desse segundo semestre do futebol brasileiro, puxando por isso. A gente vai encontrar uns times bastante modificados. Isso, basicamente todos, porque todo mundo conseguiu aproveitar, né, um tempinho a mais para treinamento. Então, alguns clubes que estão com técnicos que chegaram faz pouco tempo, o Corinthians com o Dorival, o Vasco com o Diniz, o São Paulo trocou de treinador nesse meio do caminho. Tem time que foi disputar o Mundial e botou uma boa bolada no bolso e pode aproveitar um mercado agora e pode trazer reforços, já tinha mexido também na equipe. Não sei... Tem o Botafogo que chega com mudança de treinador, por isso que o brasileiro tende a mudar bastante o cenário. Aquela primeira análise, o que aconteceu nas primeiras 12 rodadas, eu acho que significa muito pouco. Ainda mais que o campeonato tão achatado, né? Você tem ali dos primeiros colocados até os últimos, a diferença ela é, quer dizer, tirando o esporte, né? Que esporte e juventude que estão bem mais para trás, mas você tem o Fortaleza 14 pontos atrás, não é um absurdo você pensar. Isso falando do líder. Sim. Com tantas rodadas, não dá para descartar nem o Fortaleza brigar pelo título. Vamos começar falando então, lá de cima, do Flamengo, que é o líder. O Flamengo que chega agora com o Jorginho, que mostrou um bom futebol, que chega empolgado. Mostrou um bom futebol, sim, contra o Bayern de Munique. Fiz a brincadeira aqui, porque algumas análises eu acho que passaram da medida, exageraram aqui, douraram muito a pílula, né? Mas, de fato, mostrou um bom futebol. Perde o Gerson já foi embora. Tem especulações aí, conversa de que pode sair o Pedro, que pode trazer mais gente, pode mudar, e tem o Jorginho nesse meio de campo. Eu acho que o Flamengo vai chegar... Primeiro, o Flamengo é o melhor elenco do Brasil. Acho que isso quase todo mundo concorda. Vai perder o Gerson para a chegada do Jorginho, um Jorginho já veterano, tá? Eu não acho que é um aumento na qualidade, é uma mudança ali de estilo. O Jorginho é bom para quê? Para ditar ritmo de jogo. O Gerson já é mais ali aquele meio que se apresenta muito no ataque, né? O Jorginho é um jogador que já não vem jogando assim em alto nível. Ele era reserva no Arsenal. Ele era reserva no Arsenal. Já tá numa fase descendente, já tem tempo, tá? E mesmo quando tava no auge, eu nunca fui exatamente fã do jogador Jorginho. Por quê? Porque ele é um jogador que ele não tem intensidade para marcar, ele ocupa espaço. Então você tem um meio-campo ali que não é exatamente para marcar, mas ele também não colabora muito com assistências e gols, porque ele não chega tanto ali na frente. Então ele é um jogador talvez Felipe Luiz tenha pensado nisso, né? Ele é um estilo que o Felipe Luiz gosta de fazer a bola circular, né? Mas tem que ser vertical ali, perde um pouquinho dessa verticalidade e desse ponto forte pelo lado direito do Flamengo, tá? Mas continua sendo muito forte, o Flamengo vai estar ali
no G4, independente do que acontecer. Setinha pra cima ou pra baixo, você colocaria? O Flamengo que chega agora pro segundo semestre. Chega em alta? Eu digo que no meio, tá igual. Mantém. Eu acho que ele não saiu ganhando nada do Mundial. O dinheiro não faz diferença pro Flamengo. O Flamengo já tem dinheiro, ou seja, já poderia contratar quem quisesse, basicamente, disponível no mercado, que esse é o problema do Flamengo. O que o dinheiro vai comprar, né? E tem a questão do Pedro. Eu acho que isso é pior do que perder o Gerson para mim. Perderam o Pedro sem perder o Pedro, né? Porque o Pedro se machucou, todo mundo esperava que ele fosse voltar, e eu ao menos esperava, e muita gente esperava, com certeza, que a volta do Pedro ia aumentar o patamar do Flamengo, porque o Flamengo, no primeiro semestre, foi um time que perdeu muitas oportunidades de gol e que não era clínico ali na frente, era um time que desperdiçava muitas chances, e o Pedro era o personagem que mudaria isso. Mas ao que parece, o Pedro já não tem mais aquela condição física, até por estar voltando de lesão, né? E o Felipe Luiz não confia muito que isso vai mudar, não. Ele acha que o estilo de jogo do Pedro ali prefere o Plata, que o Plata, saindo da área, traz mais vigor. Vigor, né? E tem uma questão também que a gente tem que lembrar, para esse período de Mundial a gente parou de falar, mas o Bruno Henrique ainda está envolvido em muitos problemas também, né? Ainda tem uma investigação rolando em cima do Bruno Henrique. Isso aqui pode desenrolar a volta do Mundial, volta de olhar o futebol brasileiro, talvez tenha uma outra implicação, seria um problema para a equipe do Flamengo. Você concorda que tá na mesma ali o Flamengo, positivo e negativo? Eu acho que quando acabar o campeonato, o Flamengo vai estar exatamente nessa posição que está agora. Opa, já cravou. Vejo o Flamengo, o elenco muito acima dos outros clubes. Já houve mais proximidade com o Palmeiras a nível de elenco, mas atualmente vejo o Flamengo, o elenco muito melhor. Portanto, para mim é natural. O Flamengo até faz lembrar 2019 no nível de elenco que eles ao mesmo tempo vão poder dar a força máxima no Brasileirão, cumprir na Libertadores e lutar por essas frentes todas, com força para tudo, com o elenco que tem. Isso não sabemos que ainda podem vir reforços grandes, né? Porque já habituamos ao Flamengo ter sempre ali dinheiro para trazer grandes nomes. Portanto, eu acho que vai ser muito difícil esse título fugir do Flamengo. Já temos um corte. É isso aí. Eu gosto quando é assertivo. Já o Cruzeiro não... o Cruzeiro... Não sei. O Cruzeiro, para mim, é a grande incógnita, porque esse Cruzeiro tá muito estranho ali e ninguém tá falando mais do Cruzeiro, porque parou para o Mundial, o Cruzeiro não tá no Mundial, o Cruzeiro não fez grandes movimentações. E é um time que girou bastante, né? Começou o ano fracassando, inclusive na Copa Sul-Americana, foi o maior pior fracasso. brasileiro da história da Sul-Americana. Eliminado com 2 rodadas pro E também final. tem um técnico novo, né? Que começou bem, mas é um técnico que ainda não sei o que esperar. Parece que fez um bom trabalho nesse início. E agora com tempo para trabalhar, então cresceu, porque tem técnico que também é ruim, né? Dá mais tempo e fica pior. Que no Brasil a gente está acostumado a quando dá tempo pro técnico trabalhar, às vezes piora, né? Mas acho que não, acho que o Jardim não tá nesse patamar não, então acho que o Cruzeiro vem forte também. Mas é óbvio que o Cruzeiro tem até um time razoável, bom para brigar lá em cima, mas se você compara com o Palmeiras e com o Flamengo, principalmente, eu acho que está um patamar abaixo, né? Eu acho que esse campeonato pode ainda ter alguns candidatos, esses clubes que estão ali em cima, fora o Bragantino, o Bahia está crescendo muito também, né? Não acredito neles, mas pode sempre surpreender, né? Então, eles estão todos, para mim, abaixo ali do Flamengo e do Palmeiras. E o Palmeiras já teve melhor, vai perder Estevão, que é o grande nome criativo. O Paulinho, que foi a grande contratação, e o Vitor Roque. O Vitor Roque ainda é um jogador, no máximo, útil, no máximo, sendo bom com o Vitor Roque. E o Paulinho foi contratado machucado, esperando para o segundo semestre, e não vai jogar o segundo semestre pelo jeito, né? Ou vai jogar apenas uma parte pequena. Então, acho que o Palmeiras é uma questão de... foi uma temporada mal planejada para o Palmeiras, que é uma coisa não muito comum com o Abel, né? Eu sinto que o Palmeiras envelheceu, o Palmeiras tem jogadores novos que não vão ter tempo para jogar o seu melhor, porque foram vendidos, e as apostas no Palmeiras para manter o nível
são apostas que deram errado por motivos diferentes. Pior, o Richard Rios, com a Copa que está fazendo, com o Mundial que está fazendo, vai ser difícil manter ele. Porque o Richard Rios já era um jogador com mercado na Europa. Agora, ele vai valorizar mais. E como é que o Palmeiras vai segurar? Né? E se segurar, que Richard Rios vai segurar? Um Richard Rios insatisfeito? Então, eu acho que o Palmeiras tem um desafio enorme para manter o patamar que a gente imagina que é aquele de brigar com o Flamengo. Nisso eu concordo com o Cláudio. Eu acho que eu quero escapar desse oba-oba, porque vamos lá, dar um oba-oba sobre uma derrota do Flamengo, que é uma coisa que eu não entendo, né? Não entendo mesmo. Mas, racionalmente, é isso. O Palmeiras, que é o grande candidato junto com o Flamengo, não está no mesmo patamar porque está enfrentando diversos problemas, né? O Flamengo tem problemas também, mas eu acho que são mais fáceis de solucionar. Eu acho que o Flamengo é o favorito no Campeonato Brasileiro. Eu tava pensando no Palmeiras, eu falei assim, acho que o Palmeiras tem chance, mas se você pensar que você vai ficar sem o Estevão, você vai ficar sem o Paulinho, talvez sem o Richard Rios. Concordo contigo com a relação do elenco ser envelhecido. Inclusive vai sair uma matéria falando aquela comparação do Palmeiras de 2021, da final do Mundial contra o Chelsea, né? O Chelsea mudou completamente e o Palmeiras está mais ou menos, a base está lá, perdendo algumas peças que fazem falta hoje, né? Esse Palmeiras seria mais forte com essas peças. E talvez seja a despedida do Abel no ano sem título. Seria até uma coisa injusta com ele, porque fez um trabalho espetacular, está encerrando o contrato dele na equipe do Palmeiras e talvez fique sem títulos, apesar de eu achar o Palmeiras ainda bem favorito em Copas. Acho que Copa do Brasil ou até na própria Libertadores o Palmeiras tem mais chances, né? Grandes chances, mais do que no Brasileiro. No Brasileiro não acho que o Palmeiras vai ter muita chance de ganhar o título, não. Desses outros, acho que a briga de título é Flamengo e Palmeiras. Eu não descarto o Botafogo ainda. Então, mas eu não sei que Botafogo é. Isso que eu quero trazer. Saiu o Renato Paiva, saiu o Igor Jesus, saiu o Jair também. Você traz aí agora o Arthur Cabral. E quem é o seu técnico e como é que vai ficar? O Almada vai voltar, não? Pelo que eu vi, o Almada o Almada volta, mas não vai ficar. Mesmo se o Lyon ficar na segunda divisão? Sim, ele quer ficar na Europa. Mas eu não sei, o Textor de repente chega ali com... o Textor é um coringa, chega ali com o Pedro. Olha, então, mas mesmo assim, aí você perdeu, né, o Igor Jesus. Eu não acho que o Arthur Cabral, pelo que a gente acompanhou, cai qualidade. Cai qualidade total. E eu não sei o técnico. Com o poder financeiro do Botafogo, acho que descartar é difícil agora. Não, descartar tudo bem, mas já tá... Não, eu acho que o Botafogo tá no bolo de baixo nessa história aí. No bolo de baixo que eu digo, logo abaixo. Isso. Mas G6, o Botafogo nada me surpreende no Botafogo. O Botafogo pode ser campeão e o Botafogo pode ser rebaixado. Pode ser qualquer coisa ali. Rebaixado acho difícil. Não, rebaixado não. Rebaixado não, mas... Mas não é porque o Leão foi rebaixado. Né? É mais nesse sentido. Eu não sei o que esperar do Botafogo administrativamente, não é em campo, né? Se for esperar alguma punição administrativa... no Brasil isso não acontece. Isso não vai acontecer jamais. Né? Aliás, o Textor até hoje não apresentou prova nenhuma sobre as fraudes que ele tinha acusado e tá aí, numa boa. Lá, né? Numa boa, né? Não tem problema nenhum. O Botafogo é completamente imprevisível com os Textor. Também acho isso. Tem muito dinheiro ali, mas esse dinheiro, como é que vai ser agora com o Lyon? Eu acho que o Lyon vai acabar revertendo esse rebaixamento. Sim, mas ele saiu do board, né? Agora ele vai focar totalmente na equipe do Botafogo. Né? Pode ser bom, pode ser ruim. Exato, porque o grande momento do Botafogo foram com jogadores que foram contratados por Lyon, não por Botafogo. O pessoal do Lyon ficou feliz, inclusive, que o Textor ia sair. Saiu, né? Então... Acho que de todos os clubes que o Textor gere, o único que ficou feliz com o Textor foi o Botafogo. Crystal Palace queria ver o Textor fora, mesmo ele tendo lá pouca influência. O Lyon, eles odeiam o Textor, por motivos óbvios, né? Corre o risco de ser rebaixado. No momento, tá rebaixado, não sei se vão conseguir reverter. E o Botafogo aqui é o único que realmente acho que personifica o que é o Textor, né? Que gostou realmente, casou, teve um casamento ali com o Textor. E o Textor, eu acho que também dá mais atenção ao Botafogo. Ele gosta mais de ser presidente do Botafogo do que gostava do Lyon e do acho que até pela recepção da torcida ali, o pessoal abraçou muito ele mesmo. Eu concordo com isso aqui.
Agora, olhando para esse pessoal mais embaixo aqui, bom, o Corinthians é essa bagunça, eu não sei, eu não consigo... Eu vou fazer uma crítica, que para mim não faz o menor sentido essa história do Corinthians querer gastar 7 milhões para contratar o Biel. Biel que foi vendido por 6 milhões, não deu certo na Europa, eu nunca vi jogador que não... Na Europa o jogador não dá certo e ele valoriza, né? Volta para o Brasil custando mais caro. O Corinthians, que não tem dinheiro para absolutamente nada, tá devendo o salário para os caras, vai contratar um cara que é uma aposta. E foi numa segunda linha da Europa, né? Digamos, nem foi numa assim, liga grande da Europa. Contrata 7 jogadores de 1 milhão de euros. É muito mais chance de você fazer um jogador dar certo do que um de 7. Talvez dê certo. Você acabou de sair do Coronado. Você acabou de sair dessa loucura que foi o salário do Coronado. O Coronado chegou sem contrato, mas o salário dele era muito alto. E tá nessa maluquice de querer contratar, e aí fica devendo. Aí, corretamente, as garotas também falam, pô, fizeram um esquema para pagar o Depay e a gente aqui que também não recebe salário. Né? Aí, pô, vão pagar. Então, não é momento para isso. Segurar o Depay, o Yuri Alberto, segurar para vender no final do ano, talvez, ok. Perfeito, né? Briga para tentar uma vaga na Libertadores, mas acerta a conta. Acerta a conta, não sai contratando, pelo amor de Deus. E vamos ver o que vai acontecer com o Dorival agora, que esse tempo a mais, conseguindo colocar um pouco mais da filosofia dele. Não consigo acreditar que brigue pelo título. Acho que o máximo que pode sonhar é ficar ali numa zona de Libertadores, e pro Corinthians talvez ficar fora da pré-Libertadores seria a melhor coisa, né? Vocês estão preparados para ver um Mirassol na Libertadores? Não tô preparado e não vai acontecer. Não sei ali. Oitavo lugar ali. Eu ia dizer o seguinte. Seria uma coisa assim. Sim, seria épica, legal. Não é? Já teve o Paulista de Jundiaí na Libertadores, Santo André. Mas seria pode acontecer, pelo que vem fazendo. Mas olhando essa tabela e olhando a posição de cada um dos clubes, eu acho que as maiores mudanças vão ser Fortaleza Internacional, fazendo aqui uma tentativa de previsão. Eu acho que o Fortaleza Internacional, o lugar deles não é ali, tá? O São Paulo, porque o São Paulo, quando estiver completo, independente do trabalho, vai sair ali daquela briga e vai entrar pelo menos ali na faixa da Sul-Americana. Você tem essa confiança? Eu tenho a confiança de que ele não vai ficar ali embaixo. Eu acho que o São Paulo trocou de um técnico ruim para um pior. Sim, mas eu acredito que o São Paulo, o lugar dele não é ali. Tudo bem, historicamente não estou falando historicamente, eu estou falando o momento atual, o time atual, ele tem mais qualidade do que o que mostra a tabela. Ele está ali empatado com o Santos praticamente e com o Vitória. Santos e Vitória jogam futebol muito pior do que o São Paulo, tá? Não tenho essa certeza. E o Inter também, ele está acima do Inter, Vitória e Santos. O São Paulo, para mim, é melhor do que o Santos e que o Vitória, e o Inter também. O Santos, nas últimas 3 rodadas, jogou contra o Botafogo, jogou muito bem. Jogou muito bem contra o Botafogo. O Neymar acabou perdendo isso expulso, depois da besteira, né? do Neymar. Vence na última rodada o Fortaleza, jogando bem. Fora de casa, não? Fora de casa. Tá? Já o São Paulo, eu não lembro a última vez que eu vi o São Paulo jogar bem. A sorte do São Paulo agora foi essa paragem para o Mundial, porque o São Paulo estava completamente desfocado, com atuações péssimas. A derrota contra o Vasco foi o fundo do poço para o São Paulo, e a única esperança do São Paulo mesmo, o São Paulo sabe que não vai contratar, não vai chegar nenhum nome de peso, porque o São Paulo... Mas diminuiu a dívida? Sim, mesmo assim. Agora, a esperança é que, voltando, o Ferreirinha, que estava na melhor fase da carreira dele, o Lucas e o Oscar, o patamar muda bastante. Sim. Agora... saber quanto tempo vai ter o Lucas e o Oscar. O São Paulo Pablo não vai Maia, ficar ali. são jogadores que... O São Paulo não fica ali. Mudam muito. Eu vou cravar. Já o Santos e Vitória, não sei. O Vitória, pra mim... Vitória perdeu o Janderson, agora foi negociado, que ainda é o artilheiro do time na temporada. O Vitória, pra mim, ali vai ficar nessa luta contra o rebaixamento até o fim. Assim como Sport e Juventude, eu acho muito difícil escaparem. O Vitória ali, pra mim, é o meu terceiro. É o meu terceiro ali da lista, tá? Eu tô curioso pra ver o Fortaleza, porque a gente já viu o Fortaleza sair antes de uma situação pior do que essa. E foi pra Libertadores naquele ano. E tá, né? E manteve o trabalho do Vojvoda, né? Era muito discutido se ia cair ou não. Pegaram... É aquela coisa, eu só fico preocupado quando você mantém um trabalho de um treinador, quando você tem esse período todo, é que aí abraçou, tem que ir até o final.
Não dá pra dar 3 rodadas e aí mandar embora o Vojvoda, porque aí você simplesmente perdeu o tempo, né? Com alguma coisa. Então tem que ter a convicção e tem que... Acho que o Fortaleza percebeu que precisava de reforços, tá indo no mercado. Podem dizer não são reforços de grande, de peso, mas ele já deixou sair também quem eles achavam que não era do nível do desafio. Pelo que eu vi, o José Herrera tem um potencial do Argentino Júnior que eles contrataram agora, parece ser um bom jogador. Eles estão atrás do Adam Barreiro, não é isso? Também. Que também é um jogador que teve bons momentos no centroavante. Também de altos e baixos, né? O Fortaleza tem que buscar fora da caixa, porque senão ele não consegue concorrer, é claro. Mas eu acho que o Fortaleza é o clube que tem mais a ganhar com essa parada, é o Fortaleza e talvez o Internacional, que começou muito bem a temporada, e a gente até brincou que depois que o Roger Machado renovou... E depois que a gente falou que o Roger Machado era o melhor técnico... Não, eu nunca falei isso. Não o melhor técnico, mas a gente destacou ele como um dos melhores técnicos que tinha. O Santos também tem algo a ganhar nessa parada, não é? Primeiro que foi... Perdeu o Soteldo. Sim, mas também ele não estava produzindo nada no Santos, né? Mas a continuação do Neymar, que não esperávamos. Tá lá, não é? É uma vitória? Mas, eu não acho. Eu acho que pra o que é melhor ter o Neymar do que não ter, nesse momento. Pergunta pro Al-Hilal. Mas o Al-Hilal pode buscar outros jogadores, né? O Santos não. O Santos não pode. Acho que buscou o Ilharão agora. Eu acho uma grande contratação. Para o nível do Santos, sim. O Igor Vinícius, no estilo ofensivo de jogo, é um jogador ajuda bastante ofensivo, defensivamente. E eu gostei dos últimos jogos. É um jogador que já teve momentos muito bons. Agora, se for um treinador que aposte mais na parte defensiva, claro que ele não... Mas eu acho que o Kleber Xavier não acrescenta muita coisa ao Santos. Com esse tempinho eu vou dar um crédito pra ele, porque eu gostei daquela reta final do Santos antes da pausa. Então, vou acreditar. Só que a gente tá tirando todo mundo de baixo. Porque, por exemplo, eu acho que o Vasco... o Vasco, a última impressão foi maravilhosa, foi muito boa. Aí o Diniz, com tempo para trabalhar, o Diniz chegou num dia, no outro dia o time do Vasco estava saindo na Sul-Americana, trocando o passe ali contra, acho que o Porto Gabedio, eu não lembro quem era o adversário, trocando o passe na saída, bem com o tempo para treinar, vai errar agora também, né? Mas assim, acho que é positivo. Sim. O Vasco, temos que lembrar que o Vasco vinha de um período praticamente sem técnico, né? Sim. Com técnicos que não diziam por que estavam lá. Então eu acho que o Vasco com certeza aumenta a qualidade com o Fernando Diniz. E a única questão é que o Diniz é aquilo que a gente conhece. Ele é capaz do melhor, mas também do pior, né? Então, eu acho que o Vasco, apesar de tudo, deu um upgrade, melhorou muito com o Diniz rapidamente e eu acho que vai crescer também. Mas mesmo que o Vasco cresça, eu não acho que o Vasco vai sair muito dali, vai ficar ali entre os 10 primeiros, talvez entre os 10 primeiros, mas a briga do Vasco, para mim, a não ser que melhore muito, a não ser que a gente veja um Coutinho que a gente ainda não viu, um Coutinho mais determinante, que eu acho que essa é a grande questão do Vasco. Se o Coutinho estiver jogando bem, assim como o São Paulo, se o Oscar e o Lucas Moura estiverem bem, o Lucas normalmente cumpre, né? O São Paulo muda de patamar e o Vasco também. Se o Coutinho começar a comer a bola, o Vasco muda de patamar e aí pode pensar até lá em cima, né? Não no título, mas ali na Libertadores. Eu aposto numa queda do Ceará ainda. O Ceará começou muito bem em casa. Eles chegaram um momento que, não sei se ainda são, mas era o melhor mandante, que tinha ganho jogos todos em casa. Mas não vejo o Ceará com elenco para... Pedro Raul artilheiro, pô. Quem? Pedro Raul aí, artilheiro, pô. O Pedro Raul, exato. Mas acho que o Ceará nunca vai estar livre de pensar em fugir do rebaixamento nessa competição. Tá, então vou baixar aqui... Eu baixaria o Mirassol, baixaria o Ceará. Eu acho que o Mirassol vai ter uma... O Red Bull Bragantino, o lugar dele não é ali. Eu não sei. Não é ali. Terceiro não. Terceiro ele pode estar no top 10, mas terceiro eu acho que ele G4, fica no top 6. Eu acho que G6 já é muito pra ele. O Bahia é muito forte, o Fluminense tá aí, o Atlético Mineiro pode crescer, o Botafogo pode crescer. Eu acho que tem muitos concorrentes aí que podem tomar esse G6 do Bragantino. E que são melhores que o Bragantino. Eu vou falar uma coisa que eu acho que o Fluminense não termina no G6. O Fluminense, pra mim, fica ali no meio do bolo. Tá fazendo uma campanha excelente no Mundial, uma campanha incrível, mas eu acho que é uma motivação diferente. Tudo o cenário, ele é de uma coisa que quando chega no Brasileirão, aquela
rotina de quarta, domingo, o time vai Tem duas desandar coisas um pouco. aqui que você não leva em consideração. O Fluminense, quando chega no Mundial, não perde já uns 8 jogos, tá? Sim. O Fluminense é um time muito estável, não tomava gol uns 5 deles, tá? Então é um time que vai ser difícil tirar pontos. É um time muito forte em casa, é um dos mais fortes no Maracanã. E então é um time que eu acho que muito difícil ele sair ali do G8. O G4 talvez seja muito pro Fluminense. Não acho que seja muito, mas não acho que seja favorito, porque tem o Flamengo, tem o Palmeiras, o Cruzeiro tá forte, o Botafogo a gente não sabe o que vem, o Bahia do Grupo City teve um investimento alto e também um grupo bom. Então tem ali uma concorrência forte. Mas eu acho que num G8, acho difícil o Fluminense escapar de um G8 aí. Olha, então vou pôr o Fluminense em nono. Acho que vai ficar em nono. Eu só acho ali que eu acho que a motivação vai ser diferente. É uma questão... É feeling, né, gente? É a mesma coisa que a gente fez nos palpites lá. É questão de você olhar e tentar entender. Assim como eu acho que o time do Corinthians, por mais que tenha potencial tem peças para isso, não acho que vai sair muito desse 10º também. É um 8º, é um 9º, é um 10º lugar. Não acho que é um time que vai subir mais para brigar. É uma pré-Libertadores, talvez, ainda mais que comece, já vai ter uma crise, porque já em agosto tem Copa do Brasil. Nós temos a Copa do Brasil e tem Corinthians e Palmeiras na Copa do Brasil. Não é... Tem outras coisas também que a gente vai ter que trazer. Os times vão entrar em dividir atenções, né? Vão começar a ter a Copa do Brasil, Copa Libertadores, Copa Sul-Americana, e tá aqui o calendário da Copa do Brasil. Você tem Botafogo e Red Bull Bragantino, você tem o CSA contra o Vasco, Bahia Retrô, Cruzeiro e CRB, o Internacional e Fluminense, Corinthians e Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro, Flamengo jogaço também, né? Bom do confronto. São Paulo e Atlético Paranaense, São Paulo que é freguesaço do Atlético Paranaense, e o Atlético Paranaense que tá numa fase horrível também. Aliás, perdeu pro Coritiba. Grande abraço pro Ivo, meu amigo, torcedor do Coxa. Ficou muito triste com esse acontecimento, mas eu acho que a Copa do Brasil também vai atrair a atenção das pessoas. Copa Libertadores vai começar a dividir muito, por isso que o brasileiro fica muito imprevisível. Eu sou americana também, né? Por exemplo, o Fluminense, estávamos falando do Fluminense. Esse Inter, Fluminense, Corinthians, Palmeiras e Flamengo, Atlético vai ser muito complicado para gerir. Eu acho que também... Aliás, essa é a questão que o Cláudio falou do Flamengo. Eu acho que o Flamengo, o favoritismo no Flamengo é maior no brasileiro do que nas Copas. Por quê? Porque o Flamengo tem um elenco muito forte. Né? E o brasileiro, a gente sabe que isso faz muita diferença. Para as Copas, não. Você vê Flamengo e Atlético Mineiro, é difícil cravar ali. Né? É difícil cravar. Então, é o que eu penso desse Flamengo. Eu acho que isso aqui vai dar bom. E eu não vou descartar esse São Paulo e Atlético Paranaense, que eu acho que o time do São Paulo pode se abalar nessa. Pegar um Atlético Paranaense que está sofrendo na Série B, trabalho vamos lá, para mim, de novo, o São Paulo trocou um técnico ruim por um pior. O Hernan Crespo fazia um trabalho, foi campeão paulista, aquelas custas, né? Um campeonato paulista sem torcida, um campeonato paulista de outra forma. Não gostei da escolha do treinador. Acho que o detalhe é esse, né? O São Paulo foi atrás de um homem que estava lá, que ele lembrava e que hablava. Eles amam quem habla. É incrível como o São Paulo faz isso. Mas é previsão. E é isso, né? Tem alguma coisa mais a acrescentar? Eu só tinha... Estavam falando de novo no Mancini, no Botafogo, né? É porque ele fez uma coisa... comentário, né? Mas é muito aleatório o Mancini de um dia para o outro fazer um story desejando força ao Botafogo. Sendo que o Botafogo nem vai jogar esses dias. Força ao Botafogo. É muito aleatório isso. Tem que ter alguma coisa. Pode dar aquela cavada também. Fala assim, oi, lembra? Lembra de mim? Então, e talvez resulte. Né? Porque se viesse o Mancini, era talvez. Porque, de novo, esse técnico trabalho... fenomenal, né? Tava falando ali, pra mim, o Botafogo, uma das coisas que podem mudar o Botafogo é quem eles vão escolher. Sim. Quando escolheram o Renato Paiva, eu disse, pelo amor de Deus, o Renato Paiva nunca deu indicações de que poderia fazer um bom trabalho antes de chegar no Botafogo. Foi uma escolha errada, né? Uma escolha errada e eu acho que, assim como a demissão dele é errada, se não souber quem vem, né? O Mancini... Porque o Renato Paiva... Por mais que eu seja crítico do trabalho dele, no Botafogo, ele fez um bom trabalho, ele venceu o PSG, ele estava bem. Pra mim vinha subindo, né? O trabalho dele vinha crescendo. O Botafogo melhorou, saiu de 9º lugar do Carioca, gente. Né? Então, o Botafogo melhorou com o Renato Paiva.
E aí mandam ele embora, uma semana depois de vencer o PSG. É uma coisa daquelas coisas que a gente não entende, né? Eu não entendo por que contratou, eu não entendo por que demitiu, e ninguém entende quem vem, né? Ninguém sabe quem vem, provavelmente nem o Textor sabe quem vem. Então acho que o Botafogo, a temporada depende muito disso, né? Tem sido uma montanha russa o Botafogo, tanto no elenco, porque começa com o Igor Jesus, sai Igor Jesus, se desfez da base campeã, alguém vai dizer, não, a base tá lá. Tá, a base tá lá, mas os principais jogadores não estão, né? Então o elenco de apoio tá ali, né? O elenco de apoio, né? Os coadjuvantes são os mesmos, né? Saiu só os 3 artistas principais. Né? Se o Botafogo não conseguir esse Mancini, pode apostar no Mancini caseiro. Temos lá um Mancini. Isso, vai o Wagner. Temos o Mancini. O Mancini tinha sido especulado no Corinthians. Quando o Corinthians estava negociando, tava o Tite e aí tava para acertar com o Dorival. Quando ficou aquela novela do Dorival pedir a mais, uma coisa assim, o Mancini tinha se oferecido. Surgiu essa hipótese. Eu falei, seria... Pra mim, eu esqueci de falar, Dorival, obrigado. Deixar ele falar com o Dorival e traz o Mancini. Dou até uma dica aqui pros técnicos portugueses que queiram cargo no Botafogo. Vai lá, passa na frente de General Severiano, que o Textor gosta, viu? Deixa cair o cartãozinho assim, deixa o cartão cidadão ali, tem o shopping, vai lá visitar, vai na Praia Vermelha, aproveitar uma praia. Deixa cair a identidade, assim, opa, caiu aqui. Ô, Textor, eu tenho UEFA, tenho licença da UEFA C, tá? Tenho cidadania. Já deu certo com o Arthur Jorge. Estão falando também do possível retorno do Luiz Castro. Sempre Podia ser o Filipão, porque também é meio português, não é? Já tem ali uma história. O Filipão tá resolvendo outros problemas perto, agora. Já ganhou muita coisa. Bom, mas é isso aqui. A gente vai voltar a falar de Campeonato Brasileiro muito em breve, como a gente disse, dia 12. Já no dia 12, sábado que vem, já tem Campeonato Brasileiro acontecendo. Teremos mais um programa voltado ao Mundial na semana que vem, para a gente arrematar o campeonato Mundial. E agradecer mais uma vez, Massa, pela presença. Obrigado a todos. Cláudio também, que estava louco para voltar. O meu discurso vai ser repetitivo como da última vez, ou seja, já avisando que semana que vem eu tô de férias. É uma coincidência incrível. Incrível, é impressionante isso. Pronto. Mas vamos ver. Daqui a 2 semanas tá de volta. Se você mandar a sua mensagem aqui, a gente pode mudar isso aqui também para ficar sossegado, tá? Vou fazer o possível para mandar uma mensagem de roupa. Apesar de estar na praia, eu vou pôr a roupa Não, se o hora. Público mandar, a gente cancela as férias. É muito simples. Isso aqui, férias, como assim? Campeonato do mundo acontecendo. Faz um link com a praia, né? O time nessa situação, o cara jantando, não é? Isso aí é essa história. Pessoal, agradecer a sua audiência mais uma vez. Deixa o seu like, seu comentário aqui embaixo, se inscreva no canal do Gol e até a próxima. Valeu!